Já estamos ao vivo. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, aqueles que estão chegando. A paz do Senhor. Hoje Deus tem uma palavra para você, vitoriosa. Você que está chegando agora, Deus te abençoe poderosamente, você, sua família, teus parentes. Vamos começar a nossa live de hoje. Eu creio que Deus vai fazer um rebuliço na sua vida, trazendo uma palavra poderosa que vai reedificar, que vai restaurar a sua vida. E essa noite, pode ter certeza que vai ser uma noite gloriosa, porque Deus está presente, e eu creio que você sairá dessa noite diferente, refletindo em tudo aquilo que o Senhor vai falar com você. Amém? A primeira coisa que nós fazemos nessa live é orarmos. E para aqueles que agora estão entrando, mais uma vez, a paz do Senhor, e que vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, usa-me, Senhor, nessa noite, fala conosco, e que eu possa ser, Senhor, um canal de bênção. Usa-me pela Tua misericórdia, para que eu possa trazer aos corações do Teu povo, Senhor, uma palavra abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos começar nossa live porque tem muita coisa interessante para a gente ver hoje. Hoje você vai saber, conhecer essa palavra. Não é muito difícil alguns pregadores pregar sobre esse tema. É um tema muito bom, muito bonito, que Deus fala poderosamente, mas que tem passado despercebido, esquecido por muitos pregadores. E eu sei que hoje essa palavra vai ser poderosa na tua vida. Eu queria dizer para você que nesses últimos meses eu percebi que Deus ele tem falado poderosamente ao coração de muita gente, de uma forma tremenda, através das nossas lives. Deus tem usado poderosamente algumas pessoas que estão levando a palavra do Senhor, falando ao teu coração, e eu percebi que são palavras poderosas que têm o poder até de mudar alguns conceitos, algumas atitudes na vida que você tem. E como eu dizia, que Deus vai falar ao teu coração, e Ele já tem falado através das nossas lives, e creio uma coisa com certeza: Deus hoje tem mais também para você. Deus vai abrir o céu sobre a tua cabeça, portanto, de mente vazia você não dorme hoje. O que vou falar aqui vai abençoar a vida de alguém que precisa despertar e viver o fruto dessa palavra. Cabe a cada um de nós abrir o coração e receber aquilo que Deus quer falar. Então, ouça, reflita, aprenda e viva a palavra de Deus. Reconheça uma coisa importante, escute isso aqui: quem para de aprender, para de crescer. Amém? Quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, a impressão que muitos têm é que todos os nossos problemas vão se acabar, que tudo vai ser um mar de rosas, que seremos coroados de bênçãos, que agora a nossa vida é como se já estivéssemos vivendo no céu. Isso é ilusão. Todos nós teremos momentos bons
e momentos maus na nossa vida. Teremos momentos de paz, teremos momentos de guerra, teremos momentos de fartura, mas também teremos momentos de escassez. Teremos momentos de alegria, teremos também momentos de prantos. Teremos momentos de certezas e momentos de incerteza na nossa vida. Todas essas coisas, acontecem na vida de cada um de nós. Pensando nisso, é que resolvi trazer essa mensagem. E alguns dias atrás eu estava lembrando sobre o tsunami que aconteceu no Japão em 2011, onde um repórter, nunca mais esqueci isso aí, ele foi fazer uma entrevista numa casa que estava toda arruinada, mas ele viu algo que despertou a curiosidade nele. Ele perguntou da pessoa, do dono da casa, um japonês já bem idoso, o que estava escrito naquela placa que estava pregada na casa, que não tinha mais móvel, mas a única coisa que tinha naquela casa era uma placa pendurada naquela parede. E ali tinha uma frase que dizia em japonês, Kyoshinkai. Aí ele perguntou do dono da casa o que significava essa palavra Kyoshinkai. E o senhor respondeu que aquilo tinha o significado seguinte. Dizia essas palavras: esteja pronto para a guerra, mesmo em momentos de paz. É isso que foi acontecer com o nosso protagonista dessa mensagem de hoje. O Japão não esperava aquele tsunami e de uma hora para outra aconteceu algo inesperado na vida daquela cidade. Amém? Então, a mensagem que nós temos hoje, ela está no capítulo, lá no livro de Samuel, no 1 Samuel, no capítulo 14, tá? 1 Samuel 14, o versículo é o 4. Se você tem um exemplar da Bíblia aí com você, talvez muita gente que assista a live não esteja usando a Bíblia nesse momento. Então eu vou ler a passagem que vai nos trazer essa mensagem de Deus para a nossa vida, que diz assim: e nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e do outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés e o nome de outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Micmais, e a outra para o sul, de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes circuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Você sentiu algum arrepio nessa passagem? Você foi tocado por Deus? Deu vontade de você chorar? Creio que não. Mas uma coisa você pode ter certeza: há uma palavra poderosa de trás desse texto. Esse texto, o capítulo 14 de 1 Samuel, ele narra um momento histórico na vida do povo de Israel. A Bíblia conta que os filisteus eles resolveram entrar em guerra com Israel. Na galeria do maior inimigo de Israel, os filisteus aparecem em primeiro lugar. Durante muito tempo, os filisteus eram considerados
o povo mais poderoso de Canaã. Porque eles eram poderosos. Porque eles eram os únicos lá na região de Canaã que sabiam fabricar todos os tipos de armas de guerra, armas de ferro. Para você ter uma ideia, as flechas dos filisteus, elas eram tão poderosas e tão letais, que aquele exército dos filisteus, quando ele atirava aquelas flechas a uma distância de mais ou menos 500 metros, eles podiam acabar, dizimar uma grande parte de um batalhão que vinha contra eles. Por outro lado, todas as 5 cidades dos filisteus eram protegidas por fortes muralhas. Isso significa que essas cidades, elas tinham total proteção em tempos de guerras. Os filisteus, eles tinham uma marca que deixaram aquele povo famoso. Você nem imagina que marca era essa. Eles não tinham medo de morrer. Vamos lembrar que lá pelo ano de 1050 a.C., os filisteus derrotaram os judeus em Ebenezer. E o pior de tudo, que eles ainda levaram a Arca da Aliança. Eu vou construir rapidamente para nós logo entrarmos na mensagem para você entender melhor. Então, depois da derrota dos judeus lá em Ebenezer, quando eles perderam essa arca, foi a partir desse momento que os judeus começaram a sofrer seguidas derrotas para os filisteus. Essa guerra, ela começou no 2º ano, assim que o rei Saul assumiu o trono de Israel. Os filisteus, na verdade, eles sempre foram os maiores adversários de Israel desde os tempos dos juízes. Por outro lado, os israelitas não gostavam dos filisteus porque aquele povo ainda habitava na terra que Deus havia prometido a eles. Nós sabemos que a terra de Canaã era a terra prometida por Deus para o povo hebreu. Interessante que algumas décadas os filisteus eles estavam de olho nas terras situadas ali na margem do rio Nilo. Essa região era onde ficava o Egito. Os filisteus, por muito tempo, eles sempre tentaram conquistar o Egito. Mas todas as vezes que eles invadiam o Egito eles eram derrotados. Eles nunca foram páreos para o Egito. Naquele tempo o Egito era a maior potência militar que existia na terra. Ninguém podia com eles. Mas os filisteus, por várias vezes, tentaram conquistar o Egito. Como eles não conseguiram conquistar o Egito, então eles resolveram mudar os planos dele. O que é que eles fizeram? Agora eles queriam expandir e dominar os territórios deles para a banda de Canaã. Os filisteus, simplesmente, eles queriam conquistar as terras onde os israelitas habitavam. Como os filisteus gostavam de guerrear, eles resolveram declarar guerra contra Israel. O exército dos filisteus, eles marcharam em direção, como lemos no texto, eles foram para Micmais. E ali eles acampam. Micmais ficava no alto de um desfiladeiro, cercado por 2 penhascos. Micmais significa lugar escondido. Saul levou 2.000 soldados e ele acampa em Gibeá,
que era um território da tribo de Benjamim. Como Saul era da tribo de Benjamim, ele resolveu acampar ali por perto. Jonatas levou 1000 soldados e ele acampa em Gibeá. Saul, ele não teve outra alternativa senão defender a nação de Israel. O exército dos filisteus, eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e uma multidão de soldados que a Bíblia diz que eles pareciam como a areia do mar. Se eles viravam à direita, era aquela tropa, aquela multidão. Ia para a direita, ia para a esquerda. Parecia grãos de areia do mar. Tanta era poderoso e uma multidão de soldados afinados para a guerra. Quando o exército de Israel viu a quantidade dos soldados filisteus, eles ficaram apavorados. O pavor foi tão grande, mas tão grande, que eles fugiram com medo e começaram a se esconder nas cavernas. Eles se esconderam nas montanhas, nos buracos que tinham, nas fendas da rocha. Eles estavam simplesmente apavorados. Dos 3.000 soldados que Saul levou, só ficaram 600 homens. O resto, tudo fugiu com medo. Os 2.400 que se esconderam com medo, eles não partiram para a guerra. Por quê? Porque eles viram que a situação não estava boa para o lado deles. Por que não estava boa? O número deles era, além de muito, muito reduzido, eles não tinham armas de guerra. Eles só tinham apenas 600 homens que ficaram ainda corajosos para lutar ao lado do rei Saul. Eles não tinham armas de guerra, o exército de Israel. Sabe qual eram as armas que eles levaram? Eram pás, foices, enxadas, machados. Essas eram armas que o exército de Israel tinha para lutar. Na realidade não são armas, eram ferramentas usadas na agricultura. As únicas armas que realmente Israel tinha eram 2 espadas. A do rei Saul e a de Jonatas. E a Bíblia diz que Israel se escondeu e tremeu. Eu vim essa noite aqui dizer para você, eu declaro que você não pertence a essa geração que se esconde, que você não pertence a essa geração que tem medo da força do inimigo, porque Deus está contigo. Não tema a força do teu inimigo, por mais poderoso que ele seja. Bozés e Sené eram 2 penhascos na rocha. Os filisteus estavam acampados entre esses 2 penhascos, um lugar de difícil acesso. Para chegar até os filisteus, eles tinham que passar uma passagem muito estreita. Só passava uma pessoa de cada vez. Sené significa espinhos e Bozés significa brilhante. Bozés e Sené, eles falam de 2 tempos. Fala de 2 momentos na nossa vida. Todos nós temos momentos bons e tempos maus na nossa vida. O texto que lemos mostra um homem chamado Jonatas, com o espírito de um verdadeiro guerreiro. Todo guerreiro sabe que um dia ele terá que passar por Bozés e Sené. Pode ter espinho no caminho, mas vai também ter o brilho da glória de Deus na vida dele.
Jonatas sabia que quando Deus está na peleja, não importa o tamanho do inimigo. E a primeira lição que eu aprendo aqui, que para o nome de Deus ser glorificado, ele não precisa de muitos, ele só precisa de um. Deus só precisou de Jonatas para vencer os inimigos de Israel. Pode ser muito ou poucos, Deus sabe como lidar com os inimigos do seu povo. Aprenda isso. Crente guerreiro, escute isso aqui que eu vou lhe falar. Ele não vai para a guerra com armas carnais. Crente guerreiro não vai para a guerra com a força do seu braço. Crente guerreiro luta diferente. Crente guerreiro usa armas espirituais. A luta do crente é no silêncio da oração com Deus. A luta do crente é com o jejum. A luta do crente é com a cara no pó. A luta do crente é com os joelhos dobrados. Ninguém vai para a guerra simplesmente por se achar que ele é poderoso. A luta do crente só vai ter valor quando Deus estiver na frente. Jonatas percebeu e ele recebeu uma resposta de Deus para ir por esse caminho. O fogo de Deus animou o espírito guerreiro que estava dentro de Jonatas. Deus está procurando por guerreiros. E um deles pode ser você que ele quer levantar também. Jonatas e o seu pajem começaram a subir por Sené. Sené era o caminho mais perigoso. Em Sené, aquela montanha, as rochas ali eram afiadas, pontiagudas, escorregadias. As rochas pareciam dentes de serra. Jonatas e seu pajem precisaram fazer muito esforço para não se ferirem naquelas rochas. E apesar das dificuldades, eles não pensaram em desistir. Eu aprendo aqui uma grande lição. E quem quer alcançar os planos de Deus, nem sempre vai encontrar um caminho fácil. Mesmo que a vitória pareça impossível, temos que seguir em frente. Fazer a obra de Deus, irmãos, exige esforço. Conquistar a vitória exige força. Tem que ter ânimo. Tem gente que começa bem, mas quando aparecem as primeiras dificuldades no meio do caminho, ele desiste. Não podemos esquecer de uma coisa importante, que aprender que Moisés e Sené sempre vai estar presente na vida do crente. Muita gente passou ou vai passar por Moisés e Sené. Agora, escute isso aqui. Sené significa espinho, você sabe disso. Sené é o tempo que tudo dá errado. Sené é o tempo que ninguém aparece para te ajudar. Sené fala das nossas lutas. Sené fala das nossas dificuldades. Sené fala do nosso desânimo. Sené fala do nosso desespero. Sené fala dos dias maus. Sené é o tempo de escassez. Sené é um tempo que ninguém gosta de lembrar. Por outro lado, Sené é o tempo que mais o crente ora. É o tempo que o crente mais busca a Deus. É o tempo que o crente mais lê a Bíblia. É o tempo que o crente não falta culto. É o tempo que o crente amanhece orando. Sené é o tempo que quem nunca jejuava, agora jejua. Sené é o tempo que quem nunca chorava, agora chora. Mas não se desespere.
Sené só é um tempo que vai passar na tua vida. Sené é o tempo que Deus usa para tratar o crente. É o tempo que Deus usa para pôr o crente na linha. É o tempo que o crente mais pede ajuda de Deus. Sené é o tempo que o crente, ele vira crente, de verdade. Bosés significa brilhante. Escute essa parte. Na minha e na tua vida tem um tempo que tudo brilha. Um tempo que tudo dá certo. Oh, glória a Deus. Isso é Bosés. Bosés fala de tempo bom. Bosés fala de portas abertas. Bosés fala de paz. Bosés fala de vitórias. Bosés fala tempo de alegria. Bosés é o tempo de prosperidade. Bosés é o tempo de fartura. Bosés é o tempo que você chuta a bola para fora e ela ainda entra no gol. Bosés é o tempo que ninguém quer que acabe. Por outro lado, Bosés é o tempo que o crente corre perigo de se desviar. Bosés é o tempo que o crente põe a igreja em segundo plano. Bosés é o tempo que o crente para de ler a Bíblia. Bosés é o tempo que o crente anda de nariz empinado. Bosés é o tempo que o crente menos ora. Bosés é o tempo que o crente vai deixando Deus de lado. Bosés é o tempo que o crente às vezes não tem mais nem tempo para a família. Bosés é um tempo de exaltação. Bosés é um tempo da glória de Deus na nossa vida. Não esqueça que Bosés também é o tempo que o crente provoca a sua guerra, a sua queda. Quando o crente não corresponde às perspectivas de Deus, ele volta para Sené. Quando o crente não aprendeu a lição de Deus, ele precisa voltar para o final da fila. Jonatas foi buscar a derrota daqueles filisteus. E ele tomou uma decisão ousada. Ele resolveu não ficar parado. Jonatas decidiu subir aquele penhasco com seu pajem. Jonatas tinha um espírito de líder. Você é um líder? Então aprenda uma coisa, que todo bom líder, ele só é bom líder quando ele contagia as pessoas ao seu redor. Todo bom líder inspira as pessoas a serem líderes. Jonatas agora vai por seu plano em ação. Oh, glória a Deus! O plano é chegar até os filisteus escalando por Sené. É difícil subir por Sené. Tem gente que começa o ano, termina o ano e não faz plano nenhum para melhorar a vida financeira e espiritual dele. Você já reparou? Como tem gente assim na igreja? Não faz plano nenhum. Depois, passa o ano reclamando que nada acontece na vida dele. Tem gente aí ainda? Tem glória a Deus aí? O mais extraordinário nesse texto, e que me chama a atenção, é que Jonatas não avisou seu pai, o rei Saul. Ele também não avisou os capitães do seu exército. A impressão que muitos têm nesse momento é que Jonatas queria se exaltar, que Jonatas queria aparecer, que Jonatas queria ser a estrela. Sabe por que ele não avisou? Porque eles não tinham a visão de Deus. Eles não tinham a visão de ousadia. A fé deles estava no chão. Eles estavam tremendo de medo, estavam desmotivados. E se Jonatas avisasse alguém que ele ia subir por Sené, eles iam fazer Jonatas desistir.
aprendi uma coisa importante. A nossa grandeza não está naquilo que falamos, mas no resultado que apresentamos. Eu vou repetir para você não esquecer. A nossa grandeza não está naquilo que a gente fala, mas naquilo que a gente faz, no resultado que nós apresentamos. Esse era o pensamento de Jonatas. Você não entendeu? Então eu vou lhe explicar mais uma vez. Tem muita gente na igreja que diz que vai fazer isso e aquilo e nunca faz o que fala. Tem muita gente que diz que vai pôr a mão no arado, mas quando aparecem as lutas, as dificuldades, ele sai até da igreja para não ser vergonhado. Interessante que nessa história, Jonatas era o filho do rei, mas Jonatas ia para a guerra. Jonatas era filho do rei, mas defendia o reino do seu pai. Você está sentado aí? Então se segure na cadeira, que eu vou falar aqui vai mexer com muita gente. Tem crente que diz que é filho do rei Jesus, mas não faz nada para defender o reino de Deus. Tem crente que diz que é filho do rei, mas só sabe ficar sentado no banco da igreja. Tem crente que posta no Facebook que é filho do rei, mas quando chega às lutas, ele manda recado para a igreja: orem por mim, que o inimigo se levantou. Tem crente que diz que é filho do rei, mas a vida dele só é de derrota. Ele não ora, não jejua, não busca a Deus, ele não tem armas espirituais para lutar. Tem crente que diz que é filho do rei, mas não sabe nada do rei. Tem crente que diz que é filho do rei, mas não se envolve com as coisas do rei. Ele só quer benefícios do rei, do reino. Tem crente que diz que é filho do rei, mas passa o maior tempo do ano sem falar com o rei. Dói ouvir isso? Pois é, tem gente na igreja assim. Entenda isso. Que os benefícios e as grandezas do reino só é para quem vence os desafios das guerras contra o inimigo. É para quem vence os desafios contra o reino de Deus, quando ele luta contra os inimigos do reino de Deus. E quem vence os desafios do reino de Deus, ele tem milagre na vida dele. Quem luta a favor do reino tem recompensa, tem cura, tem galardão. Jonatas, por ser da tribo de Benjamim, ele conhecia bem aquela região. Ele e seu pajem, com muito esforço, consegue chegar onde os filisteus estavam acampados. Ele consegue subir por Sené, chegar no topo daquele penhasco. Havia soldados filisteus dos dois lados dos penhascos. Os filisteus nunca tinham pensado que alguém tivesse coragem de subir por aquelas rochas. O que Jonatas fez foi um ato de bravura que ninguém se atreveu a fazer. Tem crente que quer ficar sentado esperando a vitória cair do céu. Quer que Deus faça tudo para ele. Ei, irmão, alcançar a vitória tem preço, tem sacrifício, tem batalha, tem que ter perseverança. Antes de atacar os filisteus, Jonatas dá 2 sinais para o seu escudeiro. A estratégia de Jonatas era simples e inteligente. Ele põe seu escudeiro para chamar a atenção dos filisteus. O escudeiro se mostra para o filisteu e chama a atenção do soldado filisteu. Os filisteus, eles achavam que atrás do escudeiro vinham os soldados. Mas Jonatas, ele ia engateando por trás, sem ser visto. Derrubava o inimigo. E quando o soldado caía, o pajem vinha e cravava a espada de Jonatas, matando os filisteus.
em poucos minutos, 20 filisteus que estavam de tocaia foram mortos. Como é que 2 homens exaustos matam 20 homens? Só um milagre. Aprendo aqui que quando Deus abre pequenas portas, é lá que Deus guarda as grandes vitórias. Glória a Deus por isso. O escudeiro de Jonatas era um servo fiel, era um servo de honra. A Bíblia não fala o nome dele. Só sabemos que o pajem era um oficial que os reis e os generais escolhiam entre os mais valentes. É muito comum você ouvir, e nós também, pregadores, falamos da amizade de Davi com Jonatas. Mas esquecemos também de falar da aliança de Jonatas com seu pajem. O pajem era a única pessoa que Jonatas podia contar. Quando Jonatas precisou da sua ajuda, ele não se negou. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que ele arriscou a sua vida para cumprir a visão do seu líder. O pajem arriscou a vida dele para fazer a vontade de Jonatas. A igreja está precisando de crentes pajem. Jonatas aqui, ele ensina uma grande lição para nós. Precisamos ter cuidado com os nossos relacionamentos. Nem sempre quem você pensa que pode te ajudar vai querer te ajudar. Deus sempre tem para os fiéis, para os seus crentes fiéis, seus filhos, alguém para pôr no nosso caminho e nos ajudar nas nossas dificuldades. Jonatas foi crescendo na peleja. Sabe por quê? Porque ele se aproximava dos filisteus engateando. Enquanto Jonatas estava de joelho no chão, o inimigo era derrotado. Tem crente que quer enfrentar o inimigo de peito aberto, sem oração, sem jejum, sem pôr joelhos no chão. No versículo 15 desse texto, antes da batalha começar, Deus preparou um terremoto que deixou os filisteus assustados. Olha só que coisa tremenda. O pavor tomou conta dos filisteus. Isso aconteceu enquanto Jonatas estava lá em cima do penhasco. Esse terremoto que Deus provocou criou um pavor grande no exército dos filisteus. Sabe o que é que aconteceu? Os filisteus começaram a matar uns aos outros. Isso chamou a atenção do exército de Israel, que estava escondido, e daqueles 600 homens também. O que eles ficaram imaginando o que estava acontecendo lá em cima, porque eles não tinham, até então, era uma cena curiosa. Por que aqueles homens estavam se matando entre eles? O que estava acontecendo, aquela grande confusão? Foi nesse momento que todos que estavam escondidos começaram a sair e criar coragem a avançar contra os filisteus. Saul juntou todo o seu exército e correu para auxiliar Jonatas. Deus, naquele momento, foi o principal socorro de Jonatas. Olha o que aconteceu. Quando o exército de Israel chegou no centro da batalha, eles tiveram uma surpresa. Eles não precisaram batalhar. Sabe qual foi a surpresa? Sabe o que é que Deus preparou para a vitória de Israel por causa de Jonatas? Ele chegou perto, que no meio do exército dos filisteus, escute isso aqui, no meio do exército dos filisteus, havia muitos israelitas infiltrados que tempos atrás tinham se rebelado contra Saul. Olha só que coisa tremenda.
Deus fez com que esses israelitas, que antes era rebelde, agora passasse a lutar contra os filisteus. Ninguém sabia que dentro do exército inimigo havia um grande exército de israelitas. Cada filisteu que morria, um israelita se apossava da espada dele para lutar. Deus fez isso para que Saul não se considerasse o herói dessa guerra. Saul pensava que ia ser estrela, que ia levar fama. Saul não era merecedor de qualquer tipo de honra. Pois enquanto Jonatas, lá em cima do penhasco, ele e seu pajem lutavam sozinhos contra os filisteus, o rei Saul ficou debaixo de uma romanceira, confortavelmente naquela sombra, só olhando. Ele nem sabia o que fazer. Deus deu vitória para Israel por causa da fé e da ousadia de Jonatas. Tem pessoas na tua família que, quando virem o possível acontecer na tua vida, vão querer também conhecer o Deus que você serve. Interessante que o pajem não se afastava de Jonatas. O pajem era um servo fiel. Esse tempo Deus está limpando a igreja dele. Só vai ficar os crentes fiéis que não se afastam de Deus. São os que guardam e manejam bem a palavra. Deus quer crente pajem. Sabe matar o inimigo, mas não mata os irmãos da igreja. Tem muita gente dentro da igreja matando seu irmão. No versículo 7, o pajem disse para Jonatas: olha a confiança que ele deu para Jonatas. Ele disse assim: faze tudo que tem no teu coração. Segue. Eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. O pajem estava dizendo: se é para lutar, eu luto do teu lado. Se é para voltar, eu volto contigo. Se é para ir em frente, eu vou contigo. O que o teu coração fazer, isso farei também. Quando você está na guerra, com quem você pode contar? Quem está do teu lado? Tem alguém que se importa com você quando você está passando por lutas? Tem alguém que intercede por você? Você sabe o nome dessas pessoas ou de uma pessoa? É nessas horas que você vai descobrir que quem é amigo e quem é colega. Você já percebeu nas nossas amizades? Sempre vai ter dois tipos de pessoas. Aquelas que perguntam por quê e aquelas que dizem: eu vou contigo para a luta. Quem pergunta por quê está procurando desculpa. Ele não quer lutar com o teu lado, do teu lado. Tem medo de fracassar. Quem diz vamos à luta, eu estou contigo, não quer perder a oportunidade que Deus está dando também para ele. Quem está na guerra precisa de amizade sincera de pessoas que se sacrificam até pela tua causa. Lá em 1 Samuel 20, Jonatas deixou de assumir o trono. Olha só que coisa importante. O valor de uma amizade. Jonatas deixou de assumir o trono que era dele e deu para Davi por causa da amizade, do carinho que ele tinha por Davi. O trono não era para ser de Davi, era de Jonatas por direito, mas ele deu para Davi. Depois da batalha, o exército de Israel estava exausto, porque eles estavam em jejum. E na volta, eles passam num bosque, que a Bíblia diz que havia muito mel. Nenhum dos soldados se atreveu a comer o mel, porque eles haviam feito um juramento que o rei Saul pedira deles. Só que Jonatas não sabia desse juramento. E a Bíblia diz que ele meteu uma vara no favo de mel e começou a comer. Por que vara? Por que ele não colocou a espada dele? Espada, ela significa estar debaixo da autoridade de alguém.
Se Jonatas usasse a espada, ele deveria obedecer ao seu pai, o rei Saul, e não poderia tocar naquele favo de mel. Mas Jonatas usou uma vara, e vara lembra do utensílio para carregar a arca da aliança. Vara lembra a madeira da cruz. O que o homem diz que não posso fazer, o sacrifício de Jesus na cruz me dá autoridade para dizer que eu posso. Jonatas, ele estava inocente nessa história. Só que há um porém nessa história também. Saul dá uma ordem para eles irem avante atacar de novo os filisteus. Essa era a segunda vez que Saul não havia consultado Deus. O sacerdote Aías, ele toma a frente e consulta Deus sobre a decisão se deveriam ir ou não para essa batalha. Como Deus não respondeu, eles logo concluíram que tinha pecado no meio do exército. E Saul convoca todos os líderes do exército dizendo: vamos descobrir que pecado foi cometido hoje. Juro, olha só o que Saul fez. Ele disse: juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonatas. Saul cometeu a sua maior loucura quando ele disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Jonatas tinha acabado de trazer uma vitória extraordinária para Israel. Agora, devido à decisão desequilibrada de Saul, o pai estava disposto a matar o seu próprio filho. Foi preciso que o povo intercedesse por Jonatas, e Jonatas, por pouco, não foi morto. Eles ficaram tão desanimados com essa atitude do rei Saul, que eles desistiram de perseguir os filisteus. Foi a partir daqui que a decadência de Saul começou. Depois dessa batalha, o povo via Jonatas como um guerreiro de grande coragem, de grande força, um guerreiro de grande caráter. Eu aprendo que quando Satanás diz que eu sou um perdedor, eu vou me lembrar que Jesus no Calvário venceu, tirou toda a maldição lançada na minha vida. Toda a maldição que vier sobre a tua vida, ela vai cair por terra. Nenhuma maldição vai prosperará na tua vida. Escute, estou encerrando. Se não é um tempo de guerra que logo vai passar, Moisés vai chegar trazendo a tua vitória. Aprendo também que Moisés só virá quando enfrentarmos as nossas lutas em Sené. Ninguém escapa desses dois momentos. Deus garante a nossa vitória quando avançamos para a luta. Quem fica parado no meio do caminho fica se lamentando e o inimigo fica escarnecendo da vida dele. Então faça como Jonatas. Ele decidiu não ficar parado. Jonatas decidiu não ficar acomodado. Ele viu o exército de Israel que estava com medo. Mas Jonatas, ele não desanimou pelo que ele viu. Jonatas decidiu sair da defesa, do comodismo que o exército de Israel estava, e decidiu lutar sozinho. Sabe por que Jonatas não ficou parado? Porque Jonatas sabia que quando estamos na direção de Deus, não somos nós que lutamos, é Deus que luta por nós. É Deus que luta por nós. Não entre em guerras que não vale a pena. Tem muita gente entrando em guerra que Deus não quer.
São as batalhas contra o pai, na sua própria família tem essas guerras. Batalha contra o pai, contra a mãe, batalha contra os filhos, batalhas contra o marido, batalhas contra a esposa, batalhas contra seu líder. Seja um escudeiro e ajude seu irmão na luta que ele estiver enfrentando. O pajem de Jonatas, ele escalou Sené, arrastando as armas e o escudo de Jonatas. Olha o sacrifício que esse pajem fez. O pajem de Jonatas, ele não queria que Jonatas lutasse sozinho. Não deixe, quando você souber, o seu irmão sozinho nas lutas dele. Eu declaro que esse ano Deus vai fazer um terremoto na vida dos teus inimigos. Por isso que Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Ainda nesse segundo semestre de 2020 haverá um grande terremoto na vida dos teus inimigos. E você verá a vitória que Deus vai te dar. Descanse em Deus. Depois das lutas, Deus vai te entregar um bosque de mel para a tua vida. Vai ter mel no teu ministério, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Você vai voltar a brilhar na frente dos teus inimigos. O tempo de Moisés chegou trazendo a tua vitória. Receba essa palavra de Deus no teu coração. Você vai enfrentar lutas. Você vai ter tempos de guerra, mas você também vai ter tempos de paz. Nós precisamos passar por esse processo de Deus para aprendermos alguma coisa, se é que nós queremos receber algumas bênçãos e algumas vitórias. Deus quer nos preparar melhor. Tem gente que está precisando aprender a valorizar ser um bom guerreiro. O que está faltando nas igrejas são pessoas motivadas a defender o reino de Deus, a não sair da presença de Deus. Mas o que nós estamos vendo nesses últimos tempos são pessoas que estão indo para o culto. Hoje o culto, eu estou vendo, irmãos, desculpem minha franqueza, mas eu estou vendo que os cultos hoje não são mais feitos para adorar a Deus. Não são feitos mais para louvar a Deus. Os cultos hoje nas igrejas são feitos para as necessidades do homem. Nós não estamos fazendo mais culto para Deus, só estamos fazendo para o homem. Muitos estão indo para a igreja por causa dos seus problemas, por causa de querer resolver as lutas que ele está enfrentando. Ele não quer, na realidade, se envolver com as coisas de Deus. Ele quer que Deus resolva os problemas dele. É por isso que muitos ainda estão e não vão sair de Sené. Aprenda isso. Enquanto estivermos na nossa luta, enquanto estivermos ainda no nosso comodismo, Deus não vai te tirar do teu Sené. Moisés só vai para lá quem é corajoso, mas também tem outro processo. Quando nós não correspondemos àquilo que Deus quer, que está esperando de nós, Ele te ajuda, faz tudo, mas quando Ele não vê que Ele não tem retorno, nós voltamos de novo para Sené. Deus te põe em Moisés, achando que você melhorou, que você vai tomar atitude, que você vai crescer. As pessoas não querem mais aprender nada de Deus, não querem ler, só querem aprender aquilo que estão escutando. Eu vou finalizar isso aqui porque Deus está me incomodando dizer isso aí para você. Então, meu irmão e minha irmã, não fuja das lutas. Se envolva com as coisas de Deus. Busque, aprenda. Porque eu falei isso no início dessa mensagem,
Aquele que não procura se envolver com as coisas de Deus, que não procura aprender, ele para de crescer. Se você para de crescer, você vai virar um crente anão. Você não sabe fazer nada quando vier as lutas. Você vai ser dependente de oração, dependente dos seus irmãos que vão orar por você. Não estou dizendo que eles não é para orar, mas é você também que tem que orar, que tem que participar das coisas de Deus. Você tem que se envolver, você tem que estar assim, bem envolvido com essas coisas que Deus quer que você sinta. Mas a gente se acomoda. E Deus sabe que aqueles que vão para a igreja, que vão só para participar de um culto, como se fosse uma ida para um shopping. Vão para lá e não sentem nada. Então, meu irmão, minha irmã, o tempo está esgotando, não tenho mais tempo para falar muita coisa, mas aprenda uma coisa que Deus quer na tua vida. Aprenda que um dia você vai estar em Sené, mas quando Deus não vai te deixar muito tempo por lá, e vai te levar para Bozés, ao lugar brilhante, o lá onde Deus quer que você fique. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração, que você tenha uma semana abençoada aí que vai chegar. Eu creio que tem vitória na tua vida. 2020 promete muito na vida daqueles que estão sendo filhos fiéis com Deus. Você quer ser participante do reino? Então não deixe de se envolver com as coisas do Pai. Amém, irmão? Amém, irmã? Ô igreja de Deus, glorifique o nome do Senhor. Por você ter ouvido essa palavra, pode ser dura, mas Deus às vezes tem que o ser como Débora, que significa abelha. A abelha tem mel, mas tem ferrão. Às vezes Deus tem que dar o cajado na nossa vida. Então Deus usa o mel e usa o cajado, a vara de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, por essa noite. Foi tão boa, proveitosa, Senhor, que o teu povo possa aprender cada vez mais de Ti e que nós possamos sair vitoriosos em todas as nossas batalhas. Levanta esse teu povo, Senhor, tira ele do cativeiro, tira do comodismo. Meu Deus, prepara esse teu povo, Senhor, para as lutas, porque nós estamos vivendo um tempo, Senhor, que são de grandes lutas. Nós estamos vivendo um tempo onde há muitas coisas acontecendo, e só aqueles que estão bravos, que são corajosos, aqueles que estão enraizados na Tua palavra, Senhor, não serão abalados. Eu creio, meu Deus, que nessa noite, aqueles que ouviram essa palavra vão sair daqui edificados, porque aprenderam de Ti, Senhor, que Tu é um Deus que faz milagres na nossa vida, que nos dá vitória, que há vitória para aqueles que são corajosos, aqueles que sabem enfrentar, aqueles que não ficam acomodados. Nós queremos, Senhor, ser como Jonatas, em todas as guerras, em todos os obstáculos que aparecerem. E queremos também, Senhor, como aquele pajem que ajudou Jonatas na hora que ele mais precisamos. Senhor. Que nós precisamos, Senhor, estar convicto de que nós não somos nada sem Ti. Que nós precisamos da Tua ajuda em todos os momentos da nossa vida que estamos passando. Fica conosco, Senhor, nos guarda e nos dá, Senhor, momentos de paz no nosso coração diante dessa pandemia, diante de tantas lutas, diante de tantas notícias ruins, diante desse mundo, Senhor, que está perecendo. Mas eu creio, Senhor, que Tu está falando com a Tua igreja. E não há outra maneira de, Senhor, falar se não fosse assim. Muito obrigado, Senhor, pela essa palavra. Em nome de Jesus, fique com Deus. A vitória é sua em nome de Jesus. E eu sei que você é um vencedor. Lembre-se, tudo passa. Tempo bom, tempo ruim, porque Deus está na nossa vida. E Deus está contigo. E não abre mão de você. Em nome de Jesus, assim eu declaro a vitória.